Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante na administração pública. Nós vamos falar sobre gestão de riscos e atuação da administração pública. E para esse bate-papo conosco, nós convidamos a nossa querida Fabiana Matos. Bem-vinda, Fabi. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz pelo convite, muito animada. Acho que a gente vai ter um bate-papo aqui super produtivo, vai ser muito legal. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Prazer é todo nosso, Fabi. Bom, então pra gente apresentar a nossa convidada, eu vou dar aquela lidinha básica no currículo, porque senão a gente se perde, né? Fabi Matos, como é conhecida, é empresária atuando na capacitação e consultoria, formada em administração de empresas e gestão pública, especialista em gestão estratégica de negócios, licitações e contratos administrativos, licitação e compras sustentáveis, é mestre em saúde pública e atualmente cursa Direito. Além de ser influenciadora digital, utilizando as suas redes sociais como uma ferramenta de comunicação onde aborda vários temas. E pra gente dar início então ao nosso bate-papo, a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória até aqui. Nossa, fiquei até sem fôlego. Respira. Toda a apresentação aí, gente. Então, minha vida foi isso aí, né? Quando olham esse currículo aí, não comecei ontem, né, gente? Hoje eu tô com 39 anos. Não entrega a idade. A gente não precisa falar essa parte, não. Não, mas pra mim é um prazer, cara. Pra mim é um prazer, porque é uma história muito legal, a qual eu tenho muito orgulho, sabe? Inimaginável chegar aqui onde eu tô hoje, com esse conhecimento, com esse pouquinho de bagagem aí que eu tenho, né? E podendo passar, ofertar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para as pessoas. Na verdade, eu desde 16 anos de idade eu trabalho em hospital, 16 para 17 anos, trabalho em hospital, comecei a trabalhar em hospital privado. Olha só como é que são as coisas, né, cara? A saúde me persegue desde sempre. E aí era hospital privado e eu comecei a trabalhar com faturamento hospitalar com 17 anos de idade. Uau, né? E aí Unimed, Bradesco, não sei o que, nananã. E Faturamento de convênios. O faturamento de convênios. E aí fiquei, vou fazer psicologia, não vou fazer psicologia, mas já encantada pela gestão, né? Porque já trabalhava diretamente já com a administração hospitalar. E aí eu fui capacitando antes de fazer faculdade, fui capacitando dentro de administração hospitalar, dentro das questões hospitalares, e fui me apaixonando perdidamente. E aí, na época de fazer faculdade, eu estava com 19 anos, 20 anos, vou fazer o quê? Vou fazer psicologia. Prestei vestibular para psicologia. E a segunda opção era administração de empresas. Mas vejam bem. Ela estava bem focada ali. Total. Mas vejam bem, eu não tinha R$1, né? Porque na época eu trabalhava para eu custear toda. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe, sabe, muito pobre, trabalhava para poder sustentar a gente. Então foi uma coisa assim. Então eu trabalhava para poder me manter, para eu poder pagar o meu aluguel, para eu poder viver e existir. Ou seja, não tinha como eu pagar a faculdade. Impossível. O que eu fiz? Consegui uma bolsa. E aí, olha só como é o destino, né, cara? A vida é muito mais do que você pode esperar pra você, sabe? Acho que o destino, existe uma força muito maior, uma força que a gente não consegue, né, decifrar, que te direciona pra um caminho que é o seu. Às vezes diferente daquilo que você planejou. Total. Porque antigamente eu falava, não, eu quero fazer psicologia porque eu quero atender psicologia num consultório lindo, maravilhoso, Copacabana e fazer regressão. Era isso que eu queria pra minha vida. Você podia perguntar. Eu tô fazendo regressão e imersão em licitação. Aí consegui a bolsa 100%, bolsa integral 100% no curso de administração. No curso de psicologia eu não consegui. Aí, com base nisso, o que eu fiz? Fui fazer administração, me apaixonei completamente pela ciência da administração, fiquei encantada. Falei, porra, é isso que eu quero. Aí mudei de emprego, né? Na época eu já estava trabalhando em outro lugar, tudo hospital, gente. Nesse meio tempo aí todo foi em hospital. Aí eu comecei a trabalhar com alta complexidade em cardiologia. Eu ajudei a montar um serviço de hemodinâmica no município de Vassouras e no município de Nova Iguaçu, que é alta complexidade em cardiologia, né? Cardiovascular inteira. E aí comecei a fazer gestão pública, porque foi aí então, 24 anos de idade, que eu comecei a trabalhar com a administração pública, efetivamente, diretamente, com o Sistema Único de Saúde.
Através dessa, aí a gente conseguiu habilitar, a gente conseguiu isso, aquilo, outro. Porque quando a gente chega em curso, o pessoal da saúde fala, saúde é diferente. E o Edu, às vezes ele ficava meio bravo, né? Tava no curso, aí o pessoal, não, professor, saúde é diferente. Aí, mas que porra de saúde diferente é essa? Por quê? Por que eles querem ser os diferentões? Gente, completamente. Não, olha só, falando em restrição de competitividade, vamos, né, meio TDAH aqui, gente. Vai lá. Vai ser ótimo. Olha o diagnóstico da psicologia aí, ó. Olha aqui, TDAH. Vai ser isso, né? Aí, cara, eu esqueci o que eu tava falando. Você tava falando de que saúde é diferente. A restrição da competitividade. Isso. Aí, quando a gente chega em vários lugares, diversos lugares, que você tem uma compra de um serviço, né, ou de um serviço que você faz direto num fornecedor, você está restringindo a competitividade e tudo mais. Mas na administração pública, quando o assunto é saúde, a gente tem os convênios, que, né, para descentralização do Sistema Único de Saúde, de forma universal, integral e igual para todos os cidadãos, a gente pega o quê? Pega o convênio, vai lá, bate lá na porta daquele servidor privado, daquele fornecedor privado, pede pinico, e fala, posso te credenciar aqui? Eu vou usar seu espaço assim, 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 não sei o que. O Ministério da Saúde habilita, você vem lá pela CIB, tudo direitinho, vai lá e paga o cara. E o Edu foi vendo essas nuances junto comigo. Ele falou, caramba, Fabi, saúde é diferente. Vamos só situar quem é Edu na conversa, porque pra gente tá muito claro quem é Edu. É o Eduardo Guimarães, que todos conhecem, que é marido da Fabi. É noivo. Tá me enrolando. Já tô casando vocês. É o Edu, que é um querido também, né? Um mestre de todo mundo aí sobre planejamento de contratação. Sim, todo mundo já sabe Edu, né? Eu acho que, inclusive, eu já falei essa frase pro Edu. Pô, mas saúde é diferente no curso. Acho que eu já fui uma das alunas que falou isso pra ele. E muito provavelmente ele deve ter tido aquela, mas por que saúde é diferente, gente? E agora ele tá completamente situado, assim, que saúde é diferente, de fato. Tanto que a gente vê aí essas nuances como convênio, como habilitação para cardiovascular, que foi que a gente conseguiu várias vezes aí na minha história de carreira profissional. Então, assim, falar de saúde para mim é muito bom, muito gostoso, porque há, de fato, uma novidade, uma inovação aí, principalmente tecnológica e no conceito aí de direito, principalmente, das ciências do direito e da administração, que vale a pena a gente falar sobre isso e vale a pena a gente enaltecer isso, porque é muito diferente. A nossa emergência é emergência mesmo, né? Quando a gente fala assim, e não dá pra viver sem esse remédio, aqui não dá, pessoas vão morrer. Aí a gente coloca lá naquele despacho, não sei, né? Então, se a gente não comprar esse remédio, pessoas vão morrer. Então, assim, a nossa emergência realmente é mais desesperadora, eu acho, né? Do que faltar algum material e tal pra administração. Claro, ninguém quer ter o seu estoque desabastecido. Mas quando a gente fala em saúde, a gente tem alguns itens críticos que o planejamento tem que estar redondo, ele tem que funcionar. Porque quando a gente pensa em comprar alguma coisa para a saúde, né, em contratar algum serviço, algum medicamento, algum produto para a saúde, a gente está falando da manutenção da vida humana, né, gente? O que é mais importante que a manutenção da vida humana, né? Não existe. Não existe. Tanto que a gente viu aí na pandemia que várias pessoas pintaram e bordaram e fizeram coisas do arco da velha aí. Mas, assim, o fundamento principal era a manutenção da vida humana, né? O objetivo principal. Então, a gente ultrapassa todos os riscos, né? Compartilhando. A gente compartilha aqueles riscos, inclusive, para que a gente salve uma vida. A gente assume muitos riscos, inclusive. Assume, inclusive, para que a gente salve uma vida. Porque quanto vale uma vida, né? Vale 1 milhão ou 2 milhões daquela contratação? Não tem preço, né, Fabi? É impressificável, né? Inclusive, aquele episódio que a gente fez do De Carona, né? Que a gente falou sobre hemodiálise, inclusive. E a gente deu um exemplo de uma atrapalhada que rolou ali naquele processo. E muito provavelmente porque é um serviço que não dá pra ficar descontinuado. Então você tem que dar um jeito de manter esse serviço, né? Foi um exemplo que a gente trouxe no episódio de Carona. Então, eu acho que é por isso que a importância da gente pensar na questão dos riscos até, porque diariamente a gente que está na administração pública, a gente é colocado, principalmente na área da saúde, colocado nesse local decisório em que a gente sabe que a gente às vezes precisa ultrapassar algumas questões, às vezes até com falta de planejamento mesmo, né, Bárbara? Mas a gente não pode escolher em apenas proteger o CPF e deixar um paciente morrer.
Então, por isso é importante, até na hora de fazer as escolhas, mitigar os riscos, para que a gente não seja também responsabilizado, né, Fabi? Sim, com certeza. E vamos dar uma pincelada aí no resto aí da minha carreira, então, bom TDAH, pra gente poder entrar aí no nosso tema. Aí eu fiz gestão pública com 24 anos, quando eu fui efetivamente lidar com SUS e tudo mais. Aí depois da gestão pública, a minha primeira especialização foi em gestão estratégica de negócios. Foi em 2016, por ali, mais ou menos. Aí depois fui fazendo as outras especializações, até que a gente se encontrou na licitações e contratos administrativos pelo IPOG. E aí, logo depois, comecei o mestrado em saúde pública. E graças a Deus, terminei. Assim, nasce um amor em mim, sabe? Acho que complementa, né, tudo que eu sinto, porque a minha história, desde 16 anos de idade, transita dentro da saúde, esse encontro de amor eterno. Mas no meio disso tudo, eu comecei a trabalhar com um grupo que me apresentou a licitação efetivamente, porque com o SUS eu não conhecia bem licitação, né? Porque o SUS a gente corta caminhos, né? Ele te oportuniza isso. Mas eu conheci um grupo de empresa privada que me apresentou como que funcionava o mercado de licitação. E isso faz um tempinho, isso faz tempo. Aí eu me apaixonei. No início eu falei, porra, não vou fazer isso, não é isso que eu quero, né? não quero isso. Todo mundo nega esse amor pela licitação, né? Eu falei, caceta, não é isso. Gente, se eu contar pra vocês, dá pra fazer um podcast só de eu contar pra vocês todas as licitações que eu já passei na minha vida. Mas como que riscos entrou na sua vida, de fato? E aí, não, com base nisso... Ela pensou, preciso fazer um gerenciamento aqui do risco da minha própria vida aqui, não entendeu? Vai saber a lei. Não. Tem que ser. Primeira matriz de risco foi dela mesma. Com base nisso, eu já vivia sobre riscos. Então, quando eu fiz, na verdade, em administração e gestão pública, você já estuda riscos e planejamento estratégico o tempo todo. E quando eu fiz a primeira especialização, né, que é gestão estratégica de negócios, a gente estuda análise de risco o tempo todo, que é o planejamento estratégico. Né? Então, foi aí que eu comecei a aprender. E também quando... isso tudo é formação acadêmica, tá, gente? Mas aí, acaba que profissionalmente, acaba que na sua vida, você, todos os dias, é porque a gente não consegue, não tem o hábito de trazer aquilo para o papel. Mas todos os dias, a todo tempo, você está tratando os seus riscos. Né? Você acorda de manhã, a água tá quente, a água tá gelada, você gosta de tomar banho como? Você escova o dente, você come primeiro, você não sei o quê. Ah, vou sair de casa, vou ver se o carro tá com gasolina. Por quê? Você já está tratando o seu risco. Vou trancar a trava do carro. Por quê? Porque você já está tratando um risco seu. E a gente trata os riscos todos os dias, o tempo todo. Quando tem filho, quando não tem filho, quando é para família, quando... Só que a gente não consegue pegar aquilo e levar para o papel. Né? A gente tem essa dificuldade. Mas a gente trata o risco o tempo todo. Então, com base em todas essas condições acadêmicas aí que eu coloquei para vocês, mais com experiência de vida, e aí veio a minha empresa. Né? A minha empresa veio mais ou menos em 2019, quando eu resolvi me inserir no mercado como pessoa jurídica. Por quê? Porque eu já fazia consultoria. Trabalhando para os outros. Trabalhando para outras empresas e tudo mais. Eu já fazia consultoria. Mas não era uma coisa assim, formalizada, sabe? Eu não tava ganhando dinheiro efetivamente, ainda tinha um vínculo aqui, outro ali, com outras instituições e tudo mais. E eu não era pessoa jurídica, sabe? Eu ainda tava com receio, eu tava analisando os meus riscos, né? Tava analisando os riscos de mercado e o qual financeiro tem um peso danado, né, gente? Enquanto que, assim, se eu pudesse voltar atrás, o financeiro eu teria tido menos peso, porque eu tive um retorno muito mais rápido do que eu pensei. Na verdade, assim, o medo te limita, né? E a condição do medo tem que estar dentro da análise do risco. Porque, faz parte, né? Porque ele te trava, né? Ele te paralisa. O medo, sim, te paralisa e é impressionante. E aí, eu nunca usei tão bem a análise de risco, né? O gerenciamento de riscos, né? Porque quando você estuda um escopo, né? Um determinado escopo, um projeto, você está gerenciando o risco. Então, efetivamente, quando eu coloquei a FML no mercado. Sim. Porque eu tive que analisar todos os riscos internos e externos de mercados, todos os riscos que eu tinha. E como eu disse, o fator financeiro era um fator que gritava, né? Acho que de repente por eu estar sozinha, até hoje eu não tenho sócio, não tenho nada, então eu não tinha com quem compartilhar meu risco. E isso é um problema,
né? Então, com base ali, nessa estrutura ali de 2019, eu comecei a trabalhar efetivamente com a gestão de riscos. E podendo fazer do seu jeito, né? Podendo fazer as coisas, tanto para implantação de mercado da minha empresa, né, da minha marca e tudo mais, quanto para efetivamente gerenciar outros escopos aí, capacitar e fazer consultoria, tudo mais com ênfase em gestão de riscos. Sucesso. Uma trajetória até aqui de muito sucesso, né, Fabi? De muito sucesso e muita loucura também. E né, muito gente? trabalho, E né? muito trabalho, muito Quando a gente trabalho. escuta você falando, assim, é mais romantizado já, né? Mas a gente sabe que por trás de todos esses sucessos tem muito trabalho, tem muito perrengue, tem muito desafio, né? E se a gente fosse abordar umas outras questões também polêmicas, que mais uma vez peço, editem. No final vai ter o quê? 5 minutos, porque a gente foi cortando tudo que era tenso. E o povo quer ouvir essa questão polêmica. Isso da Ibope, Gente, o que é uma mulher extremamente tatuada, mais de 30 tatuagens no mercado, com essa cara rosa, dando a cara tapa cara sozinha. de novinha. Não, Novinha o não mercado- entende nada, essa daí não, aventureira. Não, e um mercado que é majoritariamente por homens, né? Feito por homens. Sim, e eu lembro que eu sempre passei isso quando eu comprei meu primeiro carro, né? Mais uma vez, das origens que eu vim, era muito difícil. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter meu carro, da família. E aí viraram e falaram assim, eu comprei meu primeiro carro, acho que foi com 24 anos, 23 anos. Ganhou do médico tal, do não sei o que das Nossa. contas. Sócio lá da empresa que eu tava contratada na época. Gente, aquilo, mas olha só, nada é por acaso, né? Porque quando eu comecei a ouvir isso, e ouvia isso, gente, de um auditor do Sistema Único de Saúde, que eu tinha um respeito por aquele fela. Mas eu tinha um respeito por aquele homem que você não tem noção. Era um senhor, super inteligente, maravilhoso, querido. E ele começou a espalhar isso, sabe? E uma inverdade, Sim, porque sim. eu tinha trabalhado igual... qual me preparei para isso, né? A pessoa qual me preparei para isso estava trabalhando da forma que eu me preparei para isso. E aí o cara foi e espalhou isso tudo e eu fiquei mal, sabe? Espalhou uma inverdade nesse formato e eu lá injustamente, eu lá com uma bíblia para poder pagar, porque antes a gente pagava com carnê, e eu sou dessa época, boa tarde. Aí eu falei, gente, o que eu posso fazer com isso? Ou eu posso me trancar no meu quarto e chorar e desistir de tudo e hoje ficar com esse carrinho aqui, que na época eu amava, chamava meu carro de Branca de Neve. Ou eu posso ficar aqui chorando as pitangas e sendo vítima e escrava desse machismo podre e concentrado na nossa... Institucionalizado na nossa sociedade. Ou eu vou virar um produto do meio vitorioso, sabe? Não vou chorar, vou criar força e não vou ouvir ninguém. Exatamente. Isso vai me impulsionar, né? Isso vai me impulsionar, exceto que seja um conselho ou uma crítica construtiva. E aquilo, ainda assim, não vai me paralisar. E quando os elogios vierem, eu também não vou me paralisar, porque o elogio também paralisa, tá, gente? O elogio tem o mesmo efeito de uma crítica destrutiva. É verdade. O ego vem, você... Cara, e aí, aos meus 24 anos, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Esse fator... Olha a psicologia aí, ó. Aham. A psicologia tá aí, gente. É sobre o que ela disse, né? Eu acho que quando a gente conversa sobre estações e contratos, a gente percebe que tudo está muito próximo do nosso dia a dia. Uhum. Desde o planejamento, que a gente fala que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade na administração pública em planejar, mas nosso dia é um constante planejamento, né? Sim. De uma contratação de algo que você vai fazer. Os riscos, como você disse também, a todo tempo a gente está aqui pensando nos riscos. Mapeando os riscos. Eu, quando falei assim, vou chamar a Fabi pro Pode Licitar, eu mapeei um risco. Qual seja? Disso virar um happy hour depois disso. Esse risco ainda tá acontecendo. Não consegui tratar totalmente Esse risco ainda tá aqui. No final dessa gravação, se a gente vai de repente, tipo happy hour. Eu ia fazer um comentário que você falou de ser uma mulher tatuada, tem esse estereótipo. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ter muita gente que vai falar assim, você viu as meninas? Nós somos 3 meninas, né? É verdade. Na instituição em que a gente trabalhava, nós somos conhecidas como meninas, né? É verdade. Nos corredores. Não, vai ter reunião com as meninas, né? Assim, nem sempre é pra ser pejorativo, mas te diminui. Dá essa sensação. Te diminui. Né? Eu né? sinto que eu tô no limbo
não, diferente da Fabi, não vou contar a minha idade aqui, mas considerando que a gente estudou juntas, eu acho que fica ali muito claro, Já né? dá pra gente fazer uma analogia aqui. Mas eu sinto que eu tô no limbo, porque eu sou nova demais pra uma galera, e eu sou velha pra outra, e eu não me encaixo em lugar nenhum. É a Sandy. Sou jovem pra ser nova e nova pra ser velha. Às vezes eu pego assim um Uber, essa semana eu peguei um Uber e o garoto falou, a senhora? E eu falei, cara, deve ter uns 5 anos menos do que eu. Eu fiquei chateada porque era a senhora dele. Mas também no trabalho eu fico chateada com essa menina, que dá essa sensação, essa conotação de fato de que você ainda tem muito pra aprender, porque eu já passei muito. A gente escuta tanto essa frase, não é mesmo? Mas assim, fiquei com uma curiosidade ouvindo a Fabi falar, né? Que é assim, você trouxe alguns elementos sobre a questão do próprio risco, e eu acho que uma dúvida comum das pessoas é o que é o tal do risco, né? E também se tem diferença entre a gestão de risco e o gerenciamento dos riscos. Ótima pergunta, excelente pergunta. Gente, o que é risco? É a incerteza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. É simples assim. Nossa, é bem simples, né? Peraí que eu vou anotar aqui. Me deu Gabarito. Você percebeu que foi tão simples que a gente não repete. Minuto de Fabi. silêncio. Peraí que eu vou anotar o gabarito aqui. Repete pra gente. O que é risco? Isso é importante. Eu acho que talvez a gente resolva uma celeuma da administração pública Aqui hoje, aqui nesse momento. não pode licitar. Não pode licitar. Gente, o risco é a incerteza de você alcançar um objetivo. Isso é um risco, né? Ah, será que eu vou conseguir hoje estar no Pode Listar? Isso é um risco. É um risco. Né? É a incerteza de que a gente vai conseguir juntos almejar, né, alcançar o nosso objetivo comum na administração, né? Por exemplo, na administração pública. Entendeu? Então, quando você pensa em risco, você pensa que são todas as incertezas que você vai encontrar naquele percurso ali até o final, que seria o seu objetivo, até aquela meta que você traçou toda ali para poder alcançar o seu objetivo. Todas aquelas incertezas que você vai alcançar ali no seu caminho, eles são denominados riscos, tá? E aí você perguntou qual a diferença de gestão e gerenciamento. para gerenciamento de riscos. A diferença de gestão de risco para gerenciamento de riscos, e que as pessoas têm muito mais dificuldade do que o risco em si, né? O que é a gestão de riscos? A gestão de riscos, ela vem da alta administração, né? A gestão de riscos é um elemento, né, que a gestão traz para você trazer ali para aquela sua estrutura de governança para executar suas tarefas. Como, por exemplo, a gestão de riscos é um elemento, o marketing é um elemento, o financeiro é um elemento, o planejamento é um elemento, o RH é um elemento, tá? Aí a gestão de riscos, ela é mais um elemento de gestão que você vai ter na sua instituição, tá? Isso é gestão de riscos. Eu fico com medo que eu lembro que eu sou alta administração nesses momentos. Pois é. Que eu lembro que lá fora eu sou. Aí eu fico assim, Deus, será que mesmo? A autogestão está em todos os nossos episódios. Exato. Né? Então, assim... Eu tento esquecer que eu sou autogestão, mas aí eu me recordo às vezes. O melhor é que as pessoas também não sabem, muitas vezes não sabem, que o artigo 11 da nova lei, parágrafo único, fala exatamente dessa galera, e essa galera não se tocou ainda. E o artigo 11, ele de cara, ele já fala que é a competência da alta gestão. Exatamente. A prática, as boas práticas de gestão de riscos. Mas vamos falar isso mais na frente, né? Não vou assustar as senhoras agora, não. Assustar a alta gestão, querida. Aí a gestão de riscos é isso. E o gerenciamento de riscos, o que que é? A alta gestão definiu como que vai acontecer a gestão do risco na instituição dela. Perfeito. Ou seja, os setores que estão envolvidos, os formulários, os procedimentos, os procedimentos que serão os instrumentos, né, os papéis, né, que serão elaborados para fazer o processo tal, para fazer o procedimento tal, não sei o quê. Fica definido um escopo para ser analisado o risco. Qual é o nome daquilo? Gerenciamento do risco. Quando você tem apenas um escopo para ser gerenciado, tá? A gestão do risco, ela é toda a administração, né, os setores envolvidos na gestão do risco, né, como um elemento imposto na governança para você poder buscar seus resultados, seja resultado de trabalho, seja resultado de contratação pública, qualquer resultado que você busque, tá? E o gerenciamento do risco é como você executa aquilo procedimentalmente. Esse é o gerenciamento. Acho que agora ficou não, claro, né? Gente, é claro. Porque, de fato, tem uma nuance clara sobre isso, mas quando a gente está na prática desenvolvendo,
a gente tem essa dificuldade de distinguir essas diferenças, né? A gente acaba confundindo que gestão de risco e gerenciamento de risco são nomes similares a coisas similares. E não são. Não são. Perfeito. Muito bem. Agora a gente não pode citar. Quem assiste pode não citar. Pode mais errar. Não pode mais errar. E aliás, como que as pessoas fazem pra seguir o Pode Citar, Bárbara? Tem que clicar aqui embaixo do vídeo, tem que se inscrever no canal, tem que clicar curtindo e manda pra gente as perguntas também. No dia do lançamento a gente tem ficado online, ao vivo, então se tiver qualquer dúvida a gente também responde ao vivo. Então aproveita, clica aí embaixo, se inscreve, manda sua pergunta, seu questionamento, que se a gente não responder em tempo, né, ao vivo, a gente depois volta com essa resposta, com certeza. Fabi, então entrando nessa questão da gestão de riscos, por que a gestão de riscos ela é aplicável na administração pública? Então, a gestão de riscos, ela é aplicável em qualquer instituição, em qualquer empreendimento, em qualquer negócio, em qualquer projeto que você queira implantar, tá? No mercado, tudo mais. A gestão de riscos, ela é aplicável na nossa vida pessoal, né? Profissional. Então, com base nessa contextualização, a gestão de riscos, ela também é aplicável nas instituições da administração direta e indireta, que seja, e também com fundamentação legal, né, gente? E não é fundamentação legal apenas trazida pela 14.133. Desde 2011, acho que 2012, já se fala-se muito em gestão de riscos e gerenciamento de riscos, e a gente tem inclusive a CGU aí batendo muito, trazendo procedimentos, manuais, etc., falando sobre gestão de riscos e gerenciamento de riscos. E agora, a nova lei de licitação, então isso a gente já tem um caminho, um percurso aí. Inclusive, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de analisar, porque façam uma análise, o manual do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre sistema de controle internos, que fala sobre... Não vi ainda. Fica a dica. Fica a dica, de 2017. Fala sobre gestão de riscos. Nossa, talvez a gente já tenha até utilizado, de repente, como base de algum estudo. Você vai fazer, né, o TR, estudo técnico, mas assim, de pronto eu não consigo lembrar de ter porque normalmente a galera mesmo do controle é que pega bastante esse manual. É interessante, você comentou sobre a 1433 e a gente, pelo menos eu tenho notado isso nos pareceres, né, nos pareceres da CJU, porque antigamente o mapa de risco, né, que é o que todo mundo conhece mais popularmente, o mapa de risco, ele não era obrigatório em todas as contratações. Então muita gente se valia disso e nos processos regulares, reposição e tal, não tinha mapa de risco. E eu tenho notado, mesmo nos processos que ainda eram no 8666, os pareceristas falando, cadê o mapa de riscos? Sim. E aí, às vezes, o requisitante fala assim, mas não precisa de mapa de riscos. Meu amor, mas o advogado da União pediu. A gente não vai dizer que não vai fazer, não. Então, assim, por que não fazer? Né? Na verdade, ele não é obrigatório, mas isso não significa que não vale a pena analisar esses riscos dentro da sua contratação. Porque mesmo uma reposição automática, uma contratação de reposição automática, tem riscos. Sim. Tudo é risco, né? Por que economizar esse documento, né? Assim. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que vocês vão ficar chocadas. Oh, meu Deus. Lá vem. Com base na nova lei de licitação 14.133 de 2021, a lei não traz apenas a importância, né, ou a legalidade de analisar um risco de processo de contratação. A lei traz a obrigatoriedade de analisar o risco de processos de trabalho. Oh, que maravilha! Vamos falar de outra coisa? Vamos entrar naquele negócio lá que o pessoal gosta de gestão de competências. E aí que vem em todos os episódios a gente também acaba chegando nesse assunto. Que maravilha! Que maravilha! Mas conta mais pra gente sobre isso. Não tava aqui escrito não, vamos lá. Esquece, fecha esse negócio aqui, vai. Esquece, vambora. Conta pra gente, Fabi. Na verdade, assim, alguns artigos ali, se a gente olhar até o artigo 11, né, que é o objetivo maior nosso aqui, que a gente vai fazer sempre referência, o que ele diz ali? Ele diz que você tem que criar estruturas, estratégias, né, para que você possa ofertar esse trabalho, né, oportunizar esse trabalho, essa estrutura, para que a administração pública consiga um melhor resultado, né? Ou seja, a gente está falando
que a gente precisa oportunizar uma estrutura administrativa para que os nossos servidores possam trabalhar de forma eficiente, eficaz e efetiva. É verdade. Como que a gente vai saber se a gente está oportunizando essas ferramentas corretamente, essa estrutura corretamente? A gente não precisa gerenciar o risco que está sendo aplicado ali naquele fluxo de trabalho, naquela estrutura? Você comentou que a gente analisa riscos o tempo todo. Eu estou analisando aqui um risco bastante interessante nesse aspecto, que eu não sei sanear no caso, que é escassez de servidor que chama. Eu tava pensando nisso. É pouco servidor que chama, gente. A gente tá parado. A gente tá parado nisso ainda. Porque acho que já deve ter tido uns 3 episódios pra trás, ou 4, que a gente comentou sobre isso. E a gente ficou até meio polemizando, né? Aquela coisa... pra ser pregoeiro tem que ser servidor, não tem? A gente fez essa brincadeira. E eu falei, gente, pra mim o que a gente tem que voltar a pensar é na entrada no serviço público, assim. Não é tirar a função de servidor, é a gente voltar a ter servidor, assim. Voltar a ter entrada de servidor com regularidade. Isso que você falou é um risco real. Sim. Pro episódio passado, aquele episódio que a gente falou sobre fiscalização de contrato, que eu coloco um monte de contrato para um mesmo fiscal. Então, olha o risco aí de eu colocar um monte de contratos que ele não vai ter condição de fiscalizar como deveria. Sim. Só que tem que ser servidor, e às vezes eu só tenho esse cara naquele setor. Então, ele vai, infelizmente, ele é o fiscal de tudo, né? E agora, por exemplo, um outro problema que tem sido muito frequente é a bendita senha do compras, né? Nossa. A gente até fez também no blog, tem como criar a sua senha no compras. Mas você às vezes não tem servidores elegíveis para ter senha no compras. E todos os documentos saem do compras. Então, o que antes a gente pedia os terceirizados às vezes ajudavam a gente a iniciar um planejamento, fazer ali aquela contratação. Agora não dá para ser um terceirizado, tem que ser um servidor com senha no compras. E aí, assim, isso é um risco que a gente não tem muito como trabalhar em cima dele, porque eu não tenho como ter mais servidor, né? E, na verdade, você fica ali manejando, tira daqui e bota ali. Descobre um santo pra cobrir o outro. Mas vou te falar que, de repente, quando você mapeia esse processo de trabalho com análise de risco, você vai ter fundamento, você vai ter subsídios para que você busque novos servidores, para que você promova novos concursos, para que você consiga trazer gente para dentro. Porque as nossas tomadas de decisão dentro da administração pública até hoje... Elas acontecem assim no vácuo, né? No lúdico. No lúdico, exatamente. Então, quando você mapeia um processo de trabalho desse e você evidencia que você colocou um único servidor, aquele que fez o planejamento, inclusive, daquela contratação, para ser o fiscal de 5 contratos, né? A gente não vai conseguir achar ilegalidade nisso, mas a gente sabe que eficiência também não teremos, talvez. E às vezes ele não é o pregoeiro. Ele escreve o edital e ele depois vira o pregoeiro. É um apocalipse completo. Então, assim, quando você mapeia esse processo de trabalho, né, efetivamente na administração pública, você vai ter subsídios para que você consiga tomar a sua decisão ou para que você consiga persuadir a tomada de decisão. E o que a gente está achando que pode ser complicado pra gente pode ser uma ferramenta de gestão incrível. Porque pode ser a solução, né? Pode ser a solução, porque isso vai subsidiar a sua tomada de decisão e a tomada de decisão do seu superior. Então, a gente está olhando por um lado de que pouquíssimas pessoas, né, vão estar ali efetivamente executando essas tarefas, executando esses procedimentos, né, o gerenciamento de risco, efetivamente, de processo de trabalho. Então, nem sei quem vai fazer, como que vai ser, como será esse Jesus Senhor? A história da carochinha ali. Como será? Não sei. Mas que, se feito, né, de forma eficaz, que você consiga alcançar o resultado final, isso vai te dar subsídios para você fazer muita coisa. Muita coisa. Eu acho que tem até mais pegando um gancho do que a Fabi falou, porque a gente tende, né, a ficar muito preocupada aqui com a questão de segregação, porque a gente vê que a realidade, especialmente dos municípios, né, nós que somos do federal, ainda temos uma outra realidade, mas os pequenos e médios municípios... E eu lembro dos conselhos profissionais, que eu já trabalhei em conselhos também, tem muito o eu equipe, né? Então a gente fica realmente muito pautado nesse olhar. Mas você trouxe um olhar que eu acho que vale a gente também falar mais sobre ele, que é o fato de que em um cenário desorganizado, a gente não consegue enxergar também grandes soluções. Sim. Um trabalho como esse, como a Fabi está trazendo, ele também possibilita
inclusive, perceber que a gente tem servidores que estão sendo subutilizados, por exemplo. E conseguir distribuir melhor essas rotinas. Ou perceber que eu tenho um servidor que entregaria muito mais se ele tivesse uma atividade a qual ele tem mais expertise, né? Onde ele estivesse motivado. De fato, olhar por esse prisma que geralmente a gente não olha. E devem olhar, porque hoje eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram, eu coloquei no Instagram um pouco antes de vir pra cá. E foi um vídeo maravilhoso, será que os servidores públicos em geral estão conseguindo alcançar que a administração, que a nova lei de licitação não trouxe tão somente o planejamento como um elemento de gestão. Trouxe o marketing, trouxe o RH, trouxe todos esses outros elementos para que a gente possa juntos criar, é sistêmico, criar ferramentas, oportunizar subsídios para que melhore. Sabe, a gestão de riscos, de mapeamento de processos de trabalho, gente, eu acho que pode ter um resultado incrível, incrível mesmo. E usar isso a nosso favor, né? Se essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar, vamos lançar a campanha aí, por favor, concurso público para o serviço público. Gente, eu sou gestora, gente, pelo amor de Deus. A gente recebe servidor pedido para mudar de função e não tem o que fazer. É realmente muito complicado, porque a gente fica numa corda bamba, a gente brinca lá que trabalhamos, como é que uma colega minha fala? Mediando conflitos. Né? Então, assim, é um servidor que tá com um problema num setor, que tem que trocar de setor, sim, mas eu preciso de alguém nesse setor, eu não tenho como liberar você, porque não tem ninguém que vai fazer a sua função aí. Então, você equilibrar, o servidor está motivado, capacitado, né? Porque você, no caso, que a gente tá falando aqui de licitação, você tem que capacitar a pessoa para que ela possa desempenhar aquela função ali, não é simples. Com o número escasso de servidores que a gente tem, que foram acontecendo as aposentadorias, teve reforma de previdência, como a gente já colocou, a entrada no serviço público não acompanha a velocidade com que as pessoas se aposentam e saem. Então, realmente vai ficando muito difícil. Vão fazendo gargalos, assim, existem momentos dentro de um processo licitatório, a gente brinca, existem grandes gargalos, assim, o gargalo pesquisa de preço. Porque aí eu tenho 2, 3 servidores para fazer pesquisa de preço com um monte de processo planejado. Vai ter gargalo, vai formar uma fila ali. É o gargalo pregão, tem um pregoeiro, 2 pregoeiros e um monte de pregão para agendar. Vai ter gargalo, não tem como. E aí, pra gente resolver esse risco de atrasar uma licitação, de demorar, eu realmente preciso, talvez, explicitar aquilo que pra gente, dentro do serviço público enquanto funcionário, tá muito óbvio, mas que pro pessoal que está acima de nós, né, acima, as secretarias, no nosso caso, né, o próprio governo federal, governos estaduais, municipais, para eles entenderem que não somos mais os servidores que estão ali só para fazer as coisas acontecerem, ali, carimbar um papel, nem carimbo se usa mais. Na verdade, a gente precisa de servidores para fazer funções específicas que a gente vai capacitar. Então, realmente fica... E, gente, parece que é um pouco inglês, né, falar isso para a administração pública, mas quando a gente trabalha com indicador de desempenho para tomar decisão, é incrível, é incrível. Fiquei até emocionada agora, Fabi. Ela mandou no meio do nada um indicador de desempenho. Talvez a gente possa botar uma legenda aqui para quem nos assiste dentro da administração pública, que é indicador de desempenho. Mas prossiga, querida. Não, amiga. Nárnia. Lá em Nárnia tem isso, o pessoal faz isso lá em Nárnia. Mas a gente consegue construir relatórios de indicadores de desempenho e eu acredito que tribunais irão exigir indicadores de desempenho aí, principalmente no mapeamento do processo de trabalho dos servidores. Aliás, você tocou num tema bem importante, porque os tribunais têm um papel significativo nessa mudança da cultura institucional, né? A gente já tem percebido, inclusive, vários movimentos, os TCEs, inclusive, estão fazendo um movimento, assim, de fato, responsabilizar os servidores pela ausência de algumas questões do que a gente está tratando aqui, né? Pela ausência de mitigação e zelo de riscos do que acontece no processo. E aí eu queria aproveitar e pegar o gancho e perguntar para você o seguinte: como você percebe a questão da importância da assessoria jurídica e do controle interno dentro desse cenário aqui de riscos? Caótico. Acho que a gente podia pensar se a gente vai continuar num episódio só, se a gente vai dividir, porque eu acho que a gente vai ficar aqui, ó. Gente, eu acho que... Assim, eu acho que é um risco que a gente precisa analisar aqui nesse momento. Eu acho que a gente corre o risco da gente ser denunciada nesse podcast. Porque a gente já mexeu com a alta gestão, agora a gente já tá falando da assessoria. Todo mundo vai brigar com a gente, Fabi. Vamos agradar a assessoria jurídica aqui. Pois
Pois é, então, assessoria jurídica. Quando a gente. Né, a gente sabe que a assessoria jurídica ela vai assumir um papel de extrema importância agora com a nova lei de licitação, né, gente? E quando você pensa lá nas 3 linhas, né? Você sabe que a primeira linha é nós, meros servidores, né? A galera que está ali na operação, né? Na administração pública, como administração geral, como gestão. A gente tem estratégico, tático e operacional. Perfeito. A operação, ela tá ali na primeira linha, ali, dando sangue e tudo mais, né? Mas a segunda linha, a galera que está na operação, ela não está sozinha, né? A segunda linha, ela precisa servir de apoio, né? Então, a assessoria jurídica, ela tem que assessorar principalmente na gestão de riscos. Ela precisa apoiar principalmente na gestão de riscos. Porque todos esses instrumentos, mais uma vez eu falo, e como a gente já estava falando aí na sua pergunta anterior, esses instrumentos servirão de base para tomada de decisão. E a assessoria jurídica, ela precisa apoiar diretamente a tomada de decisão. Ou até instruir qual o caminho que poderia ser tomado, né? Diante daquela dificuldade ali. Ela vai ter a responsabilidade dela. E eu acho, assim, eu não sei quem falou isso em tom de brincadeira, mas talvez vire uma grande verdade, que como a assessoria jurídica na nova lei teve uma conotação agora no sentido dessa assessoria e ser um respaldo para o gestor, né, que seguiu aquela orientação a ponto de poder ser, inclusive, defendido por essa assessoria, eu tenho a sensação de que ninguém mais faz nada sem falar com a assessoria, porque... Pense, se eu adotar um procedimento devidamente pautado pela orientação da assessoria e tiver algum problema, a assessoria vai me defender. Se eu não tiver, eu falo sozinha, né? Respondo sozinha. Então, assim, acho que a assessoria vai ganhar muito trabalho agora a partir da nova lei. Eu acho que ela vai ganhar muito trabalho, mas que tange a gestão de riscos, os holofotes não estão Ainda. Para a assessoria jurídica. Os holofotes estão para o controle. Interno do órgão. Do órgão, exatamente. Então seria verdade, esse local que faria, esse setor que faria... Na verdade, o controle interno, né? Ele precisa atuar em todos os elementos que para ele são concebidos, né? Que é auditoria, que é toda essa parte aí de análise preventivas dos processos, né? Isso tudo ele precisa trabalhar de forma efetiva agora com a nova lei de licitação, né? E preocupado com a segregação de função aí. O controle interno, ele vai ter um papel e uma responsabilidade, gente, que vocês não estão nem preparadas para isso, com a nova lei de licitação. Gisela vai vir aí mais tarde, né? Pra gente conversar sobre isso. Controle interno na outra gravação. E aí, com o manual de 2017, eu vou falar isso aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e para a Gisela também, super, né? Super. Que o manual do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro disse, né? Ele diz que um dos elementos de dever, assim como a auditoria, assim como os controles, né, tudo mais, contábil, das contas públicas, ele precisa fazer a gestão de riscos. É um elemento simples do Tribunal de Contas. E ele ainda diz que o Tribunal de Contas ainda preconiza, ainda sugere que os municípios, que os jurisdicionados do Estado do Rio de Janeiro, ele se estruture de forma que os controles, que as unidades de controle interno que eles colocam, né, as unidades de controle interno que vai acontecer os controles internos preventivos, os controles internos de processo, né, separados da controladoria geral, ambos façam auditoria, ambos sinergicamente dentro da instituição de forma linear, exerçam função de auditoria de gestão de riscos e propiciando recursos, subsídios, fundamentando a gestão de riscos. Então, se você seguir o manual hoje, 2017, aqui dos jurisdicionados, compreensão minha, tá, gente? Meu Deus, mas qual instrumento que eu vou utilizar para poder fazer a gestão de riscos? Qual instrumento que eu vou utilizar? Qual ferramenta que eu vou utilizar para poder fazer o gerenciamento daquele escopo? Quem tem que te subsidiar e te fomentar de documentação é o controle interno. Brasil! Pausa para essa fala. Pausa dramática. Pausa dramática para essa fala. Eu fiquei numa dúvida aqui, assim, que eu escuto bastante, assim. Vamos supor que eu estou fazendo um termo de referência para uma nova licitação. Antes desse termo de referência, antes desse processo licitatório, ir para minha consultoria jurídica, ela passa pelo meu controle interno por um crivo
preventivo ou não seria uma atividade do controle interno? Então, o controle interno tem que fazer a análise preventiva do processo. Vou fazer um emergencial, Deus me livre e guarde, mas vou fazer um emergencial. Isola. Isola, que a gente não gosta de A emergencial. gente não gosta de emergencial. Mas precisei fazer emergencial porque estamos dentro da saúde da vida ou morte, fizemos emergencial e vai ser devidamente instruído de que não teve imperícia, não teve nada. Foi um fato assim, a lei à vontade do servidor. Controle interno entra para definir? Controle interno entra em tudo, gente. Entra na gestão de riscos. Você não está fazendo gestão de risco da sua contratação? Alô, controle interno! Segura! Eu vou dar uma estrelinha pra minha galera do meu controle interno lá onde eu trabalho. Porque lá a gente tem uma equipe de controle interno e eles fazem o mapeamento dos riscos. Então todo o processo nosso... Nossa, arrasou. Viu? Super, lindos! Estrelinha, Thiago, querido, que é o que faz isso com a gente lá. E tem a galera da Agrisc, que a gente chama que é a área de gerenciamento de risco. Então o processo, quando ele sai do ETP, quando acaba o ETP, a gente manda pra área de risco. A gente faz o mapa de risco, que aí a gente vai entrar ainda nesse momento aqui do instrumento, né? A gente faz um instrumento de matriz de risco, de mapa de risco, vai pra essa área de gerenciamento de risco, fica dentro do controle interno, e eles conferem esse mapa de risco para ver se ele tá de acordo com aquela contratação. Porque como a gente falou antes, né, o mapa de risco, ele tem os riscos básicos de toda a contratação. Por exemplo, a gente falando aqui de licitação, risco de licitação deserta, risco de o objeto não tá bem definido, aqueles riscos que a gente coloca sempre. Mas para além desses, a gente tem riscos que são específicos de determinado objeto e que por vezes a gente esquece de colocar porque a gente só usa aquele mapa de risco padrão. Então lá onde eu trabalho a gente tem essa área que faz essa análise para ver se não ficou faltando nenhum risco e quando a gente vai começar Vocês um processo... já estão muito evoluídos, gente, olha só. Arrasou, uma área específica. E quando né? a gente vai fazer um processo novo ou a gente vai mudar a forma de contratação, a gente em geral também conversa com eles e manda para eles para poder desenhar os riscos, porque às vezes não é um risco que está previamente mapeado, né? É um risco, é uma contratação nova, então é um risco novo que a gente vai ter que pensar. Qual o risco, qual é a prevenção, qual é a contingência, enfim. Então, a gente lá faz esse caminho, né? Mas não depois do TR. Na verdade, ele vem antes do TR. Até porque o TR, dependendo do risco que você identifica, você consegue já tratar ele no TR, de forma preventiva. Sim, às vezes você tem que até voltar um pouquinho no ETP ali, né? Pra fazer algum ajuste, pra poder... Às vezes você pode ter identificado algum risco que dá pra você... ajustar ainda, né? Mas aí, gente, só complementando isso que eu disse do controle interno, desse holofote em cima do controle interno e desse protagonismo em cima do controle interno, vejam bem que eu tô citando um manual aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de 2017. Sim. A nossa lei de 2021, vocês imaginam a força dos controles externos em cima da gente cobrando aí as transparências aí, os layouts corretos, né, complementares eficazes, né, efetivos, e a implementação dessas estruturas aí na nova lei. A gente precisa, de fato, né? Acho que ajuda a nós que estamos ali como gestores, fiscais de contratos, a gente da contratação e outros. Traz segurança jurídica para a gente ter, de fato, esse apoio não só do controle interno, como do controle externo, que eu acho que a gente precisa mudar essa visão de que o controle externo vem só para bater na gente. Na verdade, o controle externo também é uma ferramenta que se a gente está... Né, é só ele vir, não só para bater. Traz uma sugestão junto, gente. Manda um encaminhamento. Olha só. Não é? Eu gosto quando vem aquele parecerista fofo que já dá um direcionamento pra gente ali. A gente vai pedir a dica de ouro no final. A gente tinha que conseguir. A gente tinha que conseguir. Não bata na gente. Olha só, a gente tem uma meta, Michelle. A gente tem que conseguir um parecerista pra vir aqui. É verdade. A gente conversar com um parecerista. Temos a agenda até outubro. Tem parecerista tem parecerista já na agenda. A gente precisa falar com parecerista. Vocês estavam falando sobre isso, eu lembrei de um episódio aqui, um parênteses rápido. Eu comentei com você, né? Eu tava corrigindo o ETP, TR, das IRPs, porque tem outros órgãos participando, a gente dá aquela lidinha antes. Sim. E aí eu achei engraçado porque num dos mapas de risco vinha assim, mapa de risco. Erro no instrumento no instrumento convocatório, nos documentos instrutórios e tal. Prevenção, utilizar os modelos da AGU. E aí eu peguei o TR e não tava no modelo da AGU. E aí eu achei maravilhoso. Porque assim, eu considerei que o risco de escrever um TR e tomar paulada existe. E o que eu faço para não acontecer isso? Eu uso o modelo da AGU. E aí, logo após esse mapa de risco, vem o TR e o quê? Sem ser no modelo da AGU.
Eu falei, é maravilhoso, porque ele mapeou o risco, mas ele achou que não precisava colocar na prática esse risco. Então, assim, vamos fazer mapas de risco e, de fato, usar aqueles riscos, né? Assim, colocar coisas factíveis e cumprir com as ações preventivas que a gente escreveu ali, né? Não adianta encher o documento de possíveis prevenções se você não aplica lá na prática. Você escreve ali uma história da carochinha maravilhosa, mas que você não tem nem, às vezes não tem condição de fazer aquela prevenção. Nesse caso tinha, era só pegar o modelo do Geo mesmo. Mas, assim, para além disso, é você colocar de fato algo que você consegue resolver e fazer, né? Até porque são condições que podem onerar ou não o seu contrato, até porque são condições, inclusive, que podem ser subsídios para você equilibrar ou não o seu contrato financeiramente. Então, assim, as pessoas precisam estar muito certas do que elas estão fazendo, sabe? E eu acho que por isso que trouxeram esse protagonismo todo para o controle interno, porque, em regra, né, é um órgão que é um setor que tem expertise para poder tratar desses números minuciosamente. Então, a gestão de riscos e o gerenciamento de escopo, né, de riscos, não é uma coisa simples, gente. Não é qualquer um que vai saber fazer de fato, mas se fizer de forma efetiva, né, e eficiente, né, buscando e trazendo todos os recursos e as pessoas envolvidas no sistema ali, né, de gestão de riscos da instituição, tem tudo para dar muito certo, tem tudo para ser muito assertivo, tem tudo para a gente contratar e conseguir prorrogar um contrato por 10 anos, como né? prevê agora. Como prevê agora. Então, a gente tem que tratar de forma séria, né? Com muita seriedade, essa ferramenta que a gente tem, que é de suma importância, e é uma ferramenta que vai oportunizar toda a estratégia da nossa condução da administração pública nas contratações públicas, né? Porque a gestão de riscos, ela torna estratégico o nosso planejamento. É isso. E a Fabi, que está aqui falando de gestão de risco, ela também é alguém que permeia muito por planejamento da contratação e que é hoje um tema que ganhou certa grande relevância, né, na nova lei. Mas eu tenho a percepção, não sei se vocês concordam comigo, porque eu sou realmente uma apaixonada por gestão de contratos e a gente conversa sobre tudo, mas meu ponto, assim, que o coração bate mais forte é a gestão de contratos, de fato. Eu tenho a percepção de que tem um grande esforço, tanto por parte da administração pública quanto por parte dos licitantes, na fase externa. Mas que depois que esse momento é vencido, é como se não tivesse mais nenhuma atribuição a ser feita, sabe? É como se não tivesse mais nenhum comprometimento, nem mesmo de gerenciamento de riscos, com a etapa de entrega desse objeto, né? De execução desse objeto. Então, assim, poder falar sobre gestão de riscos nessa amplitude que você está trazendo, no sentido da gente perceber a importância de ter a implementação, de ter a assessoria junto, de ter o controle interno, me traz verdadeiramente uma tranquilidade de pensar que esse objeto vai chegar redondinho no momento em que eu tiver que fazer ele ser prestado. Porque, por vezes, o gestor leva a culpa de não fazer a correta fiscalização. Mas, às vezes, não dá para fiscalizar um processo que vai ser torto, né? Que vai ser errado. E você tem os riscos da etapa de planejamento. Quando a gente faz mapa de risco, a gente tem riscos que são alocados ali, são colocados na etapa de planejamento, mas a gente tem os riscos da execução. Né? Que eu tenho que considerar o risco do material chegar atrasado, de não chegar o que eu pedi, ou se for um serviço, pior ainda, né? De não ser executado como a gente contratou. E aí, na verdade, esse risco, ele vai ser acompanhado ao longo de toda a execução do contrato, né? Os riscos do planejamento realmente acabaram na fase externa ali do processo do pregão, mas a gente começa uma nova etapa de análise e mitigação de riscos. São 3 etapas, né? A etapa de planejamento da contratação, a etapa de licitação externa e a etapa de executória. Né? Então, quando a gente identifica os riscos ali, elabora os riscos, a gente tem que levar aquele risco até o final. Exato. Quando a gente arquiva o processo, é que acabaram aqueles riscos. Eu vejo muitos professores aí abordando o tema, né? Que é um tema complexo, não tem nada de fácil aqui a gente falar sobre gestão de riscos, mas eles não estão trazendo o artigo 103, né, que é a alocação de riscos e tudo mais. Esse artigo é imprescindível para a fase de execução do contrato. É isso. Né? Você alocou seu risco, como que você fez a alocação do seu risco? Não é simplesmente você alocar aquele risco na fase de planejamento e esquecer aquele risco que você alocou. Exato. Ou contratado ou contratante. Não você precisa monitorar, avaliar, controlar aquele risco. E saber o que você vai fazer. Se o risco é um risco enquanto ele é incerteza,
né, de impactar diretamente nos seus objetivos. Quando ele é certeza. Quando ele é certeza, ele deixa de ser um risco e vira um problema. É isso. A gente Né? tem que ter mapeado isso, né? Exatamente. E quando ele vira um problema, o que faz? Como que faz? Não é você surtar, né? Meu Deus, de onde que eu vou resolver esse risco aqui? É você consultar o seu processo na fase de planejamento e ver quando aquele risco virou um problema, como que você vai agir? Qual era a ação? Qual é a ação? Qual é a forma que você vai tratar aquele risco? Sim. Sabe? Você não vai agir mais na impulsividade ou sem ferramenta nenhuma para que você possa gerir ali aquele momento. A gente vai parar agora com a gestão de crises, né? A tendência é essa. A gente vai deixar de fazer gestão de crises para poder fazer gestão de riscos. É isso. E a administração pública sabe muito bem fazer gestão de crises, porque a gente faz gestão de crise o tempo todo. All the time. Né? Então a gente quer fazer gestão... Mediando conflitos. Então, é uma desconstrução mesmo, né? Cultural. Você deixa de fazer aquela gestão de crise ali, naquele desespero, e passa a fazer uma gestão de riscos na fase de planejamento da sua contratação. Mas perceba que você precisa levar aquela gestão de riscos até o final da sua execução contratual, até o arquivamento daquele contrato. Você precisa, de repente, caminhar com aquele processo, né, por 10 anos, analisando, identificando, controlando, monitorando todo aquele levantamento que você fez inicialmente dos riscos. Nós tivemos aqui a participação do professor André Luiz falando sobre governança, ele é alta gestão lá de Brasília, e ele trouxe um ponto idêntico, assim, muito similar com o que a Fabi está falando, que ele falava assim, que as pessoas reclamam muito em fazer gestão de riscos porque parece dar muito trabalho, né? A governança, como um todo, parece dar muito trabalho. Não tem o tempo, né? Não tem tempo. Mas a verdade é que quando você faz, você percebe que é o contrário, ela otimiza, né, a vida dos agentes públicos e ela serve como uma segurança, e ele trouxe isso como exemplo, de que vários servidores que estavam respondendo a algum tipo de processo, eles foram absolvidos durante a condução, justamente porque tinha todo esse direcionamento do que, se uma ação acontecesse, qual era a ação que deveria ser adotada para mitigar o risco mitigar o problema, né, que tinha acontecido. E, por vezes, aquela solução pensada, né, 1 ano, 2 anos antes, ela não funciona na prática. Mas quando você tem isso deliberado dentro de um processo que você planejou, que você passou pelo controle interno, você consegue demonstrar que o servidor só seguiu aquilo que institucionalmente estava previsto. Então não há que se penalizar um servidor que cumpriu aquilo que estava planejado. Bom, Fabi, então retomando aqui, você já tinha comentado um pouquinho antes no nosso bate-papo, quais instrumentos a gente poderia utilizar como uma ferramenta para esse controle de riscos? A gente tem a gestão de riscos e o gerenciamento de riscos, como a gente falou inicialmente, né? E é no gerenciamento de riscos que a gente vai utilizar as ferramentas para que a gente tenha uma análise de risco efetiva para a nossa contratação pública ou para o nosso processo de trabalho. Tá bom? Essas ferramentas, elas vão ser escolhidas e analisadas de acordo com a necessidade, com a realidade do seu órgão, tá? Vocês vão definir lá se é mais eficaz, né, buscar um resultado através de uma análise SWOT, ou se é mais eficaz vocês utilizarem o diagrama de causa e efeito para o seu órgão, para aquele escopo que está sendo analisado, ou os 5 porquês. Só que há uma variável nessas ferramentas de gestão que você vai trazê-las para poder aplicar a gestão, o gerenciamento de riscos. Por quê? Porque tem ferramentas que elas são melhor aplicáveis para um empreendimento ou um negócio ou uma contratação única, né? Que você está fazendo pela primeira vez, que você não tem outras referências. Eu indico a matriz de risco. Você vai fazer a análise do ambiente externo, você vai fazer a análise do ambiente interno. Fraquezas, forças, ameaças e oportunidades, né? Que a gente chama. E você vai elaborar ali de forma eficaz, eficiente, buscando informações dentro do mercado e dentro da sua instituição. Agora, quando você vai para o diagrama de causa e efeito, que a gente conhece popularmente como espinha de peixe, normalmente você utiliza essa ferramenta quando você está praticando benchmarking. O que é isso? Que você tem outras referências que você pode usar, sejam elas internas do seu órgão ou sejam elas do mercado, tá? Eu tô aqui no município do Rio de Janeiro e quero fazer uma contratação que Brasília fez. Eu tenho aí um benchmarking. Eu posso buscar elementos dentro daquela contratação que eu posso trazer pontos positivos e negativos para minha espinha de peixes, tá? Que eu consigo colocar os problemas que ali aconteceram, né?
caso negativo que a gente vai buscar e distribuir soluções para aqueles problemas na minha cauda ali, na minha espinha de peixe, tá? Então são ferramentas aplicáveis tanto na administração pública como em qualquer administração e instituição e que vocês precisam verificar, né, de acordo com a necessidade de vocês, qual a melhor. Né? Qual seria a mais eficaz, a mais eficiente para te trazer um melhor resultado em analisar o escopo, ou seja, em fazer efetivamente o processo de gerenciamento de riscos. Então são diversas. E dentre essas, a gente sempre pode praticar de forma concomitante o brainstorming. O que é o brainstorming? Né? É quando você tem aquela chuva de ideias de diversos setores envolvidos. Sempre que vocês fizerem análise de riscos, tente usar essa ferramenta também, porque vocês vão conseguir que pessoas que estão lá na ponta, que vão fiscalizar o contrato, que já estão acostumados com aquilo, te dá uma ideia aqui na fase de planejamento, que você na sua, executando a sua função aqui na ponta, né, no início, na verdade, vai conseguir te dar uma luz, vai conseguir te esclarecer alguma coisa que você não conseguiu visualizar lá na frente. Então é sempre importante que vocês pratiquem ferramentas em conjuntos, né? Quando a gente usa o benchmark e quando a gente usa o brainstorming. Perfeito, tá bem? Perfeito. E a gente ainda tem também no Compras a matriz de risco que é feita pelo Compras. A gente também pode utilizar ela como uma forma de documentar aquilo que a gente estudou de risco. Então, a lei, ela traz, evidentemente, né, a matriz de risco. A matriz de risco, ela também é uma ferramenta. Como um mapa de risco, né? A gente traz o mapa de risco aí da Instrução 05 de 2017 e tudo mais. Só que são ferramentas também de gestão, né? Para você poder... Gestão de riscos, na verdade, especificamente. Mas essas ferramentas, elas são utilizadas normalmente quando você já identificou os seus riscos, né? Quando você já identificou o seu risco. A matriz de risco especificamente. O mapa de risco não. Você está mapeando o risco, você está identificando o risco, você usa ele. Também, tá? Além de todas essas outras ferramentas que eu te falei. Mas a matriz de risco, em regra, a matriz de riscos, em regra, você utiliza ela quando você já tem seus riscos identificados e você quer saber como que você vai tratar os seus riscos, como que você vai alocar os seus riscos. Quem que vai ser responsabilizado por tratar aquele risco, né? Você evitou aquele risco, você compartilhou aquele risco, você mitigou aquele risco, como que você fez? Então a matriz de riscos, ela é uma ferramenta de riscos, de gestão de riscos. Essas outras ferramentas que eu te falei, elas são ferramentas de gestão, que é a análise SWOT, a espinha de peixe e os 5 porquês. Mas a matriz de riscos, ela é uma ferramenta de gestão de riscos especificamente. Só que ela é elaborada depois que você identifica os riscos. O importante dessas ferramentas de riscos é que quando você aplica elas, você consegue classificar o seu risco. Ai, Fabi, como que classifica o risco? Você classifica o risco quanto à natureza. Ele é um risco financeiro? Ele não é um risco financeiro. Você classifica o risco quanto o tipo de risco, a categoria do risco. Ele é um risco de pessoal, ele é um risco cibernético, ele é um risco externo, ele é um risco político, ele é um risco de licitação, ele é um risco... Então, essas ferramentas, ela te oportuniza identificar e classificar, tipificar aqueles riscos. Feito isso, aí você pula para a matriz de riscos. A matriz de riscos, você consegue elaborar e identificar as cláusulas contratuais, tá? Então, você perceba que são ferramentas que devem ser feitas em conjuntos, né? O mapa de riscos, tão somente, não vejo que ele é efetivo, tá? Dentro desse contexto, para poder analisar o risco, mitigar os riscos e tudo mais. Por quê? Porque quando a gente pensa em risco, a gente pensa num cálculo, que é o cálculo impacto-probabilidade. Então, você precisa usar ferramentas e subsídios que te oportunizem fazer esse cálculo efetivamente. Você pode criar. E tem gente que cria até no Excel, tá? Cálculos que você consiga fazer isso. Inclusive, as pontuações dos riscos. Probabilidade de risco de 1 a 10. Todas essas probabilidades, todas essas pontuações do impacto e probabilidade, elas são informadas
pelo governo, tá, gente? Tem a CGU, tem a ISO 31000, tem a ISO... Então, assim, tudo isso tem pontuação, tudo isso tem padronização. Sim. Não é uma coisa da nossa cabeça, né? Aleatória. É aleatória. Eu vejo alguns órgãos... não, fiz o mapa de risco e o risco é alto. Da minha cabeça, que eu Ele tirei essa informação. Ele classificou o risco. Como assim? Né? É algo que acontece muito com ele. Então é algo. Aí você chega lá e fala assim, olha só, de acordo com a ISO 31000, né, a probabilidade de risco é X, impacto de risco é Y, você tem que recorrer àquela tabela, com aquela padronização, para você poder calcular impacto versus probabilidade versus impacto, para você poder classificar o seu risco quanto ao nível. Quando a gente acha um nível de risco baixo, médio, alto e extremo, inclusive quando for extremo é contraindicado, você tem que recorrer à autoridade. Volta pro planejamento, então. Você tem que recorrer à autoridade maior, né, a maior competência, para que você não assuma aquele risco, para você nem pode, nem deve, não é recomendado. Porque você fez o cálculo corretamente, você aplicou ferramentas corretamente, e você conseguiu achar um nível de risco com exatidão, com cálculo. É aritmético, não é uma dedução, tá, gente? Então, a gente tem que fazer referência na ISO 31000, a gente tem que fazer referência nos manuais, a gente tem que fazer referências nas cartilhas que tem aí já desde 2000 e Guaraná de rolha, tá bom? E acho que sem mais contribuições. Porque a gente tem muita coisa pra fazer desde a hora que você chegou pra falar de riscos aqui com a gente. E infelizmente nosso tempo não tá nem acabando, ele tá estourado. Ele já estourou. Já extrapolou. Esse era um risco, inclusive, que a gente previu, mas não conseguimos mitigar, que era fazer 3 mocinhas conversarem sobre riscos, 3 mocinhas que falam muito, e fazer isso em 45 minutos. Óbvio que a gente sabia que era um risco de extrema Probabilidade alta, né? A probabilidade estava bem alta ali. Mas eu queria encerrar pedindo que você desse uma dica de ouro pra gente. O que você podia dizer pra nós que atuamos aí na linha na primeira linha, né? Na primeira linha de defesa, como mitigar os riscos na administração pública? Então, a dica de ouro que eu poderia dar para vocês que estão nos assistindo, por favor, assistam, pode licitar com essas 2 maravilhosas, queridas. Mimi, mais uma vez, obrigada, Bárbara também pelo convite, estou muito feliz e agradecida. A dica de ouro que eu posso dar para vocês, dentro desse escopo todo de gestão de riscos e gerenciamento de riscos que a gente falou, primeiramente, estudem, capacitem-se, por favor. É um assunto que eu falei aqui com muita leveza, com muita tranquilidade. Risco é isso, gestão de riscos é aquilo, gerenciamento de riscos é aquilo. Com uma facilidade, né? Que sai até Parece igual simples, respiração. Mas não é. Mas se a gente lembrar lá do seu currículo, lá do início, tanto que você estudou para ter isso como uma tranquilidade. Primeira coisa é isso, capacitem-se. Não tenham medo de falar que não sabem. A gestão de riscos, o gerenciamento de risco por escopo, ele traz uma responsabilidade ad eterna para aquele processo até seu arquivamento. Então, tenhamos consciência de quão importante é esse procedimento que a gente vai realizar aí nas nossas contratações e nos nossos fluxos de trabalho. Reitero, tá? Reitero. Agora, o que a gente pode... Qual a dica de ouro que eu dou para isso? Cara, apliquem a melhor ferramenta, né? A maior ferramenta que vocês dominem de acordo com a necessidade de vocês. Eu gosto muito, uma dica minha é utilizar a matriz SWOT. Eu amo a matriz SWOT. Ela sempre me ajuda, ela sempre me auxilia, ela sempre corrobora com todas as minhas teses. Então, complementa ali o que eu já imagino, sabe? Que a gente bem que intui, imagina, tem a experiência que a gente traz. Então, façam a matriz SWOT, tá? E pratiquem sempre brainstorming. Sempre, sempre. Chama o cara lá da ponta para te trazer ideia, cara. Não tenha vergonha, sabe? Escuta a dor dele, né? Escute, por favor, aprenda a ouvir, né? Porque a gente consegue buscar resultados melhores, resultados mais efetivos, mais eficientes, né? Custo-benefício, e a gente está falando de custo-benefício o tempo todo, e quando a gente fala de custo-benefício, como um vídeo que eu coloquei hoje, quando a gente fala de custo-benefício, melhor solução e busca do melhor resultado, é a administração na veia. É isso. A administração na veia é levantar o bumbum da cadeira e verificar como que funciona esse processo. Principalmente quando a gente tem benchmarking, que é o quê? Referências anteriores.
Tá? Então a gente pega aquilo tudo de negativo que tem e aplica para uma solução melhor, para um resultado melhor e mais eficiente. Tá, gente? Ah, Fabi, foi ótimo, foi maravilhoso. Assim, sabe que eu tenho um carinho imenso por você, né? Você da nossa pós para a vida e agora pro Pode Licitar. Né? E agradecer de fato a presença da Fabi aqui. Eu tenho certeza que a gente conseguiu de alguma forma já colocar essa sementinha na cabeça dos usuários, dos nossos agentes, da alta gestão que também é a audiência nossa aqui no Pode Licitar, de perceber a importância de uma forma sistêmica, né, envolver a gestão de riscos. E, Babi, para quem quer assistir a gente ou encontrar a Fabi nas redes sociais, como que eles fazem? Então, Fabi, divulga aí com a sua rede social, o pessoal siga a Fabi. Gente, primeiramente, vamos assistir todos os episódios do Pode Licitar, maravilhoso, super indico, 2 pessoas incríveis, 2 profissionais maravilhosos, que eu tenho o prazer de estar aqui presente, conversando e compartilhando um pouco de conhecimento que eu tenho. E, por favor, me sigam, Fabi Matos Luiz, no Instagram, tem conteúdos maravilhosos. E também a minha empresa, por favor, FML Serviços e Consultoria, tá ofertando tudo de melhor para vocês. Gente, obrigada. Queremos agradecer muito a presença da Fabi, foi realmente maravilhoso. Isso é o verdadeiro trabalho em equipe, né? A gente aqui mesclou cada um pouquinho da sua experiência, a gente dividiu um pouquinho aqui as vergonhas que a gente passou aí na vida, mas foi muito bom, foi um papo muito gostoso, agradeço todas as dicas que você deu, tenho certeza que todo mundo anotou aí alguns gabaritos, alguns trabalhos de casa, temos trabalho de casa hoje também, então agradecer vocês que ficaram com a gente até agora, a gente passou do horário hoje, agradecer vocês que ficaram com a gente até aqui. E a gente se vê numa próxima, não esqueçam, se inscrevam no canal, mandem seus comentários, seus vídeos, suas sugestões, que a gente responde aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social por aí. Obrigada, até a próxima. Até breve.